Doutora Valdilene Martins, já conosco aqui na linha, nós vamos conversar sobre a violência contra a mulher. Como falei, a doutora Valdilene, ela é advogada, também é palestrante, feminista, e nós vamos aqui, escritora, né, e nós vamos abordar com ela esse tema tão relevante que está repercutindo tanto nos dias atuais, nos últimos dias, em todo o país. Doutora Valdilene, boa tarde. Ao meu lado já o ex-prefeito e ex-deputado Antônio Passos. Daqui a pouquinho também conosco nos estúdios o deputado estadual Geórgio Passos. Então, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a vocês que estão aí no estúdio, ao ex-deputado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, informativo, né? Falta muita informação ainda na sociedade. E boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Eu agradeço muito o espaço. É muito importante a gente falar sobre essa pauta, que é um assunto que não se exaure e a informação é muito escassa. E eu considero o rádio o meio de comunicação mais completo. Ele alcança tudo e todos. É verdade. Muito obrigado pelo espaço. É verdade, doutor. Então, durante a semana, nós vimos aí a imprensa, a mídia, seja televisiva, também rádio, né, enfatizar muito a questão da violência doméstica contra a mulher. Mas, como nós estamos em Sergipe, vamos tratar mais focado do tema em nosso estado, e tenho certeza que a doutora Valdilene está bem atualizada em relação a essa questão como um todo, né, da violência no geral. A violência que muitas vezes as pessoas pensam que é só física, né, mas tem a violência psicológica, né, enfim. Então, os registros da violência contra a mulher durante esse período da pandemia aumentaram em nosso estado. A doutora traz aí, eu tenho certeza que informações atuais a respeito dessa questão, não em números, mas pelo que já foi acompanhado durante esse período de pandemia. Então, olha, o que aconteceu nesse período de pandemia é que ninguém se tornou abusivo por conta da pandemia, né? Então, quem já sofria violência doméstica e familiar passou a ter um sofrimento mais intenso, porque o que acontecia antes? Quando todo mundo saía, todo mundo ia trabalhar, ia estudar, então tinha uma válvula de escape, né? Tinha um momento que aquele agressor não estava em casa, tinha um momento que aquela mulher vítima estava em algum lugar, ou saía para o supermercado, ou trabalhava, né? Estavam distantes. Tanto é que a gente sempre soube que os índices mais altos dessa violência eram finais de semana, feriado, quando a convivência era mais intensa. Com o caso do coronavírus, né, e essa questão do isolamento social, tudo se agravou. Aquela válvula de escape deixou de existir. O convívio se intensificou, e quem era violento de vez em quando estava em casa, se tornou violento o tempo todo. E aqui eu quero chamar a atenção para as pessoas que quando a gente fala de violência doméstica e familiar, né, como um todo, a gente fala de todas as vítimas: criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulher, né? Só que a questão da violência contra a mulher, a gente vê que é uma pandemia. As mulheres estão vivendo pandemia dentro de pandemia. Porque a violência contra a mulher é uma coisa que tem no mundo todo. Vai ser mais gravoso ou menos, dependendo da civilidade daquele país. O nosso, infelizmente, a civilidade do povo brasileiro é duvidosa, é questionável. Porque nós hoje alcançamos, né, pelas últimas pesquisas, nós ocupamos o 5º lugar no ranking dos países que mais matam mulheres pelo simples fato de ser mulher. Eu tenho certeza que quando essa pesquisa for refeita, nós estaremos em 3º ou em 2º lugar. Porque nós já estamos ocupando o 1º lugar em quem mais mata, né, pessoas trans, mulheres trans. Então, assim, infelizmente, o ideal seria que o Brasil tivesse 3º, 5º, 4º lugar na educação, na saúde, né? Era isso que a gente precisava. Mas nós vivemos num país de civilidade duvidosa, questionável. Então, a violência contra a mulher é uma coisa constante na vida de muitas mulheres. A diferença é que as pessoas pensam que violência é só aquilo que a gente vê na televisão: murro, soco, chute. Não. A violência contra a mulher vai para muito além disso. A violência psicológica, como tem na Lei Maria da Penha, né? Aqueles 5 tipos que acontecem dentro de casa. A violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, que poucas pessoas entendem o que seja, e a física, que todo mundo sabe. Outra coisa que eu quero destacar é que essa violência praticada contra a mulher não é só vinda do marido, do namorado,
do amante, do ficante, não. Vem do pai, vem do irmão, vem do avô, vem do tio. Quem pratica de regra, na maioria massacrante das vezes, a violência contra a mulher é o homem. E aí você pode me perguntar, então os homens, tem que exterminar os homens, o problema é os homens. O problema é a educação que é dada a homens e a mulheres, desde o seio familiar. Porque por conta dessa educação machista, que se diz ao homem que o homem não chora, que ele não pode falar dos sentimentos, que ele não pode demonstrar fragilidade, que os sentimentos de seres humanos, que são afeto, carinho, amor, sensibilidade, que são sentimentos de pessoas, de seres humanos, dizem a ele que esses sentimentos só são de mulher, que ser mulher é coisa ruim. Quando a gente quer depreciar um homem, a gente trata no feminino. Então ele se cria sabendo, homem é superior, mulher é inferior. As meninas se criam, homem é superior, eu sou inferior. Então essa educação que a gente dá desde o seio familiar, que vai pela escola, que vai pela igreja, que vai pelo trabalho, por todo lugar que a gente anda, isso é que precisa ser construído, porque os homens também morrem por conta disso, né? Os homens são inseridos na violência desde cedo, sabe? Quem nunca ouviu o pai dizer, se chega em casa apanhado, apanha mais? Você não é homem, não? Esse menino tá chorando igual a mulherzinha. Ele é pegador igual o pai. Homem que trai a esposa é o macho alfa. Prenda suas cabras que meu bote tá solto. Quem nunca viu essas frases? Então tudo isso faz com que o índice de suicídio entre homens, adolescentes, adultos jovens e adolescentes seja de 79%. Então o machismo mata homens, agora mata muito mais mulheres, todos os dias, isso a gente vê na TV. E agora a pandemia jogou na cara da gente todas as mazelas da humanidade. Doutora, é verdade. Aí, a linguagem que a doutora Valdilene passou realmente é o que é vivenciado, que as pessoas testemunham, né? Nessa questão de educação familiar, né? Tanto no trato com o homem como também com a mulher, e fica essa questão. A Lei Maria da Penha, por exemplo, muitas pessoas ouvem falar da Lei Maria da Penha, mas poucos talvez saibam o que de fato está previsto. Então, como a doutora tem amplo conhecimento, eu gostaria que, se possível, passasse aqui para os nossos ouvintes o que trata, o que estabelece a Lei Maria da Penha, qual o que está de fato assim voltado para a proteção a essas mulheres, e também como elas devem, ao ser agredida, procurar quais os caminhos, quais os meios mais práticos, mais rápidos para tomar as providências, no caso. Então, a Lei Maria da Penha foi uma lei que precisou vir. A Lei Maria da Penha não traz privilégio nem protege mulheres. A Lei Maria da Penha veio para salvar a vida de mulheres. A Lei Maria, ela é uma das 3 leis mais completas do mundo. Foi eleita pela ONU. O problema, ela vai fazer 15 anos agora em agosto, né? O problema da Lei Maria da Penha é porque, infelizmente, ela ainda não é aplicada de forma plena, efetiva, eficaz e eficiente no nosso país. Sempre tem alguma coisa que deixa a desejar. Por quê? O que acontece? Nós temos um país de cultura patriarcal e machista, onde as instituições estão repletas de pessoas que ainda têm o machismo como forma de nortear a vida. Então, isso tudo dificulta. A lei é muito conhecida, é uma das leis mais conhecidas do mundo, só que as pessoas, como você bem disse, na hora que eu sofro, o que é que eu faço? Eu sofri violência doméstica, eu faço o quê? Na hora que minha irmã sofre, minha prima, minha amiga, minha vizinha, o que é que a gente faz? Então fica todo mundo muito solto, porque, como eu disse no início, a informação ainda é a maior deficiência que nós temos. O primeiro problema que eu vejo com relação à aplicação da Lei Maria da Penha é o interesse estatal, a vontade estatal de fato, aplicar essa lei. E quando eu me refiro ao Estado, eu estou me referindo ao Estado nas suas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Mas, sobretudo, na esfera municipal. Porque é nas cidades que nós vivemos. É a cidade, né? É a vereança, é a prefeitura que está próxima do povo. É o vereador, a vereadora, a prefeita, o prefeito, o vice-prefeito e a vice-prefeita que sabem, de fato, o que aquela comunidade precisa.
Então, quando você cria e efetiva políticas públicas de combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, você não está tendo gasto, você está investindo na qualidade de vida da família, no afeto positivo para a família. E quando você investe na família, que é a base da sociedade, inquestionavelmente, você está melhorando a qualidade de vida da família e, consequentemente, a qualidade de vida do município e assim por diante. A Lei Maria da Penha tem 3 eixos. O eixo da punição e responsabilização, sem dúvida nenhuma. Violou a lei, cometeu crime, tem que ser punido e responsabilizado, certo? Só que isso não é tudo. As pessoas, nós vivemos num país de punitivista. Tem que prender. Cadeia. Gente, a prisão tem que haver quando for necessário, mas a prisão não resolve. A prisão sozinha não resolve. Sabe por quê? Porque um dia o cara vai sair da cadeia. E se ele não mudar a concepção dele, ele hoje se relaciona com Joana, bate em Joana, amanhã ele vai se relacionar com Maria e vai bater em Maria. Se hoje ele matou Joana, amanhã, se deixa dele matar Maria, é grande. Então o que acontece? A Lei Maria da Penha tem esse eixo. Tem o eixo da prevenção pela educação, que é o eixo que todos e todas as pessoas podem contribuir, ajudar o Estado. Nós precisamos de uma força-tarefa. Sociedade, família, igreja, empresa. O Estado sozinho não consegue. Todos e todas juntos. Claro que a gente não está tirando a responsabilidade do Estado, né? E volto a dizer, o Estado das suas três esferas. O Estado é que tem que puxar, né, esse movimento, mas precisa do suporte da família, da sociedade, das igrejas, para que essa força-tarefa surta o efeito verdadeiro. Então, essa prevenção pela educação, nós temos que falar nas escolas, nós temos que falar nos movimentos, nós temos que falar em todos os locais sobre os direitos humanos da mulher, sobre a violência doméstica, as consequências que a violência doméstica e familiar traz para crianças, para adolescentes, para pessoas com deficiência, para pessoas idosas, para mulher e inclusive para animais, que hoje já tem estudos que provam que a violência doméstica afeta até os animais de estimação. Então, essa prevenção pela educação tem que ser um movimento de todos e de todas. E o outro eixo, que é o eixo de assistência à vítima, através da assistência psicológica, jurídica e social, que isso tem que ser dado pelo município. O município é que está mais perto. Dentro dessa assistência à vítima, nós temos o acompanhamento do agressor através de grupos de reeducação. Aí o povo diz, como assim? Como assim? O cara tem que ser punido pelo crime que cometeu, inquestionavelmente, mas ele tem que passar por grupos reflexivos, grupos de reeducação, para ele desconstruir a visão que ele tem de mulher como coisa, como patrimônio, como objeto de sua propriedade. Se você entrar no Google e ler assim, inconformado com o fim do relacionamento, você vai achar milhões de feminicídios. Como inconformado com o fim do relacionamento? Com que direito um homem inconformado com o fim do relacionamento tira a vida de uma mulher? E aí nós temos aí os filhos e filhas do feminicídio. Crianças que ficam sem pai e sem mãe. E o Estado está fazendo o quê? Então, quando a Lei Maria da Penha traz nos artigos 22, 23 e 24 as medidas protetivas de urgência, e aqui, gente, para vocês que estão me ouvindo, eu quero ressaltar, medida protetiva de urgência não só é aquela de distanciamento entre a vítima e o agressor e de retirada do agressor do lar. Tem inúmeras, no artigo 22, tem as medidas protetivas que obrigam o réu, inclusive o encaminhamento para grupos de reeducação. E nos artigos 23 e 24 tem as medidas protetivas para a ofendida, né? Inclusive a questão dela ser encaminhada para algum programa do município, tipo Bolsa Família, aluguel social. Então, assim, o município, sabe? Se o município não estiver presente na rede fortalecida, todo esse trabalho da Lei Maria da Penha não vai surtir efeito, porque a justiça sozinha, o poder judiciário, não tem êxito se nós não tivermos a atuação do poder executivo e do legislativo construindo políticas públicas. Então, é um casamento. Então, o que acontece é isso. Sofreu violência doméstica? Se você sofreu, você sabe que alguém sofre? Se você sabe que alguém sofre, você liga 180 e comunica. Nós temos também outros números de denúncia, né, que as pessoas podem utilizar
que nós temos agora também um número novo criado há 2 meses pelo Ministério da Família, né, que é denúncia de direitos humanos, é um WhatsApp que você pode denunciar essas coisas. Você procura saber, né, nome, pelo menos minimamente o nome da pessoa, e você manda a história pelo WhatsApp, que é o 61 9656 5008. 61, bota aquele 9 na frente, né? 9656 5008. Esse número é um WhatsApp é nacional, é a Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E aí você pode comunicar. Aqui em Sergipe nós temos o 181 também, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Nós ainda temos o 127 do Ministério Público. Você também pode entrar no site do Ministério Público e fazer uma reclamação, né? Fazer uma reclamação lá no site, que tem um setor, ouvidoria. Exatamente. Você está sabendo disso. E se você vê o crime acontecer, você liga 190, que é para a polícia vir cessar aquele crime. Sou eu que sofri. Eu tenho que pensar o que é que eu quero fazer, o que é que eu posso fazer, sabe? Porque o maior problema dessas mulheres que sofrem violência doméstica familiar é a dependência financeira. Existem outras dependências, a psicológica, a afetiva, a familiar, a questão da religião. Existem vários fatores que prendem uma mulher numa relação abusiva. Mas a dependência financeira, ela é massacrantemente a maioria. A mulher pensa, como eu vou me sustentar e sustentar as crianças? De regra, são mulheres que casaram jovens. Às vezes casaram jovens para sair de uma casa abusiva, que já sofria algum tipo de abuso lá, com o pai, com o irmão, com a mãe, com quem for lá. Abuso físico, psicológico, né? Sexual, como a gente sabe que existem inúmeros casos. Aí a pessoa foge daquele inferno e cai em outro muito pior. E aí a pessoa, às vezes, não trabalha fora, não tem estudo suficiente. A maioria das mulheres, 70% das mulheres que sofrem violência doméstica, tem filhos com agressor. A maioria delas, mais de 80% delas, não tem o ensino médio. A maioria delas só tem o ensino fundamental maior. Então, assim, não tem uma capacitação profissional. Às vezes aqui trabalha, por exemplo, trabalha de faxina, não pode perder o dia, não tem um emprego fixo com carteira assinada. Então, o que a mulher pensa? O que é que eu vou fazer com essas crianças? Porque as pessoas dizem, é só separar, é só denunciar. Quando a mulher não denuncia, as pessoas dizem que ela gosta, que ela não presta. E quando a mulher denuncia, muita gente diz que ela destruiu a família, que não foi uma mulher sábia, que não soube edificar sua casa e que não esperou o homem melhorar. Mas aí muitas mulheres decidem sair. Às vezes mora de aluguel, que paga o aluguel, cara. Ela vai sair, pronto. Vamos dizer que o município deu um aluguel social. E aí, você bota uma panela para cozinhar, não tem nada. E aí, como é que essa mulher vive? Ela precisa minimamente que o município esteja presente com creches para botar as crianças, com uma capacitação para ela poder aprender alguma profissão, com um programa para ela ser inserida, tipo Bolsa Família ou algum outro. Então, você tem aí, doutora... Não é só a mulher chegar e dizer, eu vou denunciar e pronto, e está tudo resolvido. Pelo contrário, gente, quando a mulher denuncia o agressor, que ela demora bem a denunciar, porque é difícil, é que o problema começa mesmo, outro problema. Porque aí ela tem as crianças para tomar conta, porque as crianças ficam com a mulher. Muitos homens intensificam a violência patrimonial na separação. Tem bens em recibo, se desfaz dos bens. Muita mulher não sabe os bens que tem. E assim, fica sem querer dar pensão. Quando o cara não tem emprego fixo, gente, é o maior sofrimento pra gente conseguir intimar esse cara, conseguir arbitrar uma pensão. Quando ele tem emprego fixo, tudo bem, desconto em folha. Muitas vezes é uma mixaria 100, 120. E você vê ainda homens dizendo que a mulher viajou, que fez faculdade com os R$200 que ele dá. Então, sabe, é uma estrutura que se o Estado nas suas 3 esferas, se a população, se a gente não der as mãos, não tem como resolver. O problema não é só das mulheres, o problema é dos homens também, porque se os homens fazem parte deste problema, eles têm que fazer parte da solução. E os homens não são todos iguais, eles não são todos agressores. Cadê os homens que não são agressores para dizer, basta, chega, não é assim? Meu irmão, não faça isso, meu amigo, não xingue a moça, não passe a mão na moça sem a moça querer, meu pai não trate minha mãe assim, meu irmão respeite sua esposa, meu filho respeite sua namorada. Então, cadê esses homens que não fazem
que não basta você não fazer, você não praticar machismo, você tem que também ser contra a prática e se levantar contra os homens que fazem. Então, você está vendo que é uma estrutura, que não é só uma coisa que está no papel e você deu a medida protetiva. A medida protetiva é um papel que o judiciário dá. E aí aquele papel que o judiciário dá tem que ser respaldado pelo trabalho do executivo municipal, do executivo estadual. E tem que ser respaldado pelo legislativo e pela sociedade, pela igreja, por todo mundo. Ou a gente dá as mãos, ou a gente vai continuar vendo mulheres morrerem todos os dias na frente dos seus filhos, na frente de suas filhas, e mulheres grávidas, como a gente está vendo aí. É isso. É toda uma conjuntura que precisa realmente de políticas públicas, né? E que as pessoas deem as mãos, como a doutora Valdilene falou, que os homens também, que não são agressores, ajudem nesse sentido, né? De orientar, de buscar uma defesa também aí em favor das mulheres. O caso do DJ Ives, por exemplo, lá em Fortaleza, no Ceará, que repercutiu muito, né? Eu tenho certeza que após isso algumas mulheres podem aí se encorajar. O que é que a doutora acha que, nesse caso, as mulheres, após uma repercussão grande como essa, podem se encorajar mais nesse sentido de formular uma denúncia, de buscar aí os meios competentes? Sem dúvida nenhuma. Quando esses casos acontecem, sabe, eles despertam muitas mulheres. Tem pontos positivos e pontos negativos. Qual ponto positivo? Ponto positivo porque aquilo ali é a vida de muita mulher. Por exemplo, aquele cara, você acha que foi a primeira vez que ele fez aquilo com aquela mulher? Não. Não foi. Porque a violência que acontece dentro de casa, que o marido, ou o pai, ou o irmão, que o homem da família pratica contra a mulher, é uma evolução, é como uma bola de neve. À medida que vai rolando, ela vai crescendo. Então hoje ele xinga, hoje ele trata mal, amanhã ele balança, pega nos braços, balança, depois outro dia ele fala com o dedo na cara, salivando na cara da mulher, né? Outro dia ele dá um empurrão, outro dia ele xinga. E quem destrata xinga, quem xinga bate, e quem bate mata. Então é uma evolução. O problema é que a sociedade e a própria mulher que sofre violência ainda não entende esse homem como um criminoso. Nenhum feminicídio acontece por acaso. Todo feminicídio é premeditado e ele é uma evolução de uma conjuntura. É toda uma conjuntura. Então ele vai evoluindo. E as mulheres sempre pensam assim, não é assim mesmo. E aí elas ouvem das mais velhas ou dos próprios pais, ruim com ele, pior sem ele. Tenha calma. Às vezes pode configurar, não, é ignorância, porque ele é ignorante, é de família, né? Isso. É homem assim mesmo. É da natureza do homem. Mentira que não é da natureza do homem. Não é. Isso acontecendo como esse DJ Ives aconteceu, para as pessoas verem que isso não acontece só na classe social mais baixa. Essas coisas acontecem, olha, a violência doméstica, sabe, é o fenômeno mais democrático que tem no mundo. Ele acontece em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todas as religiões, em todos os lugares, em todas as profissões, né? Nós temos doutores maravilhosos que são excelentes na sociedade e são monstros dentro de casa, né? Pessoas que a gente vê logo, mas ele é tão educado, um cantor tão romântico, um homem tão bonito, um ator tão gentil, né? Assim que as pessoas falam, né? Então, e aí a gente não conhece essa visão macabra e demoníaca desses homens, que quem conhece é a família. Então, esse ponto positivo também, porque as pessoas veem que não é só aquele homem que não estudou, não é só aquele homem que não teve acesso à informação, é o homem que não tem caráter alinhado, né, com a nossa cultura patriarcal, porque os homens não são todos os homens que fazem isso. Então, isso aí acontece na vida de muita mulher todos os dias, e elas sempre esperam que o cara melhore, né? O cara é ignorante do namoro, quando o casar melhora, aí caso o cara continue ignorante, o cara controla, a gente confunde, é ensinado a confundir controle com cuidado, né? Não veste tal roupa, não sai com fulana, não vai para tal lugar, você não vai trabalhar porque eu tenho condições de lhe manter. E a gente vê isso como coisa positiva. E não é, né? É o cerceamento do direito de ir e vir, e as pessoas vão romantizando, inclusive as músicas, né? Tipo o cara de Roberto Carlos, né? O cara sou eu, que pensa em você toda hora, que liga quando você demora. Quer dizer, o cara que controla
é que as pessoas acham bonito. E isso não é bonito, né? Autonomia, toda mulher tem que ter, todo homem tem que ter, independente de ser casado ou não, de ser casada ou não. São seres humanos distintos que merecem o mesmo respeito. Então, esses pontos são positivos. Agora, o ponto negativo é o quê? Isso acontece todo dia com Dona Mariazinha lá, sabe, que mora naquele bairro. E ninguém dá atenção como foi dado ao caso do DJ. Aquele cara que tá ali, que bate todo dia, que os vizinhos ouvem e não se metem, sabe? Ou que no condomínio a pessoa ouve e não diz nada, sabe? Faz aquilo todo dia e às vezes quando ele chega na delegacia, que é enquadrado como lesão corporal e o crime é pena menor de 4 anos, ele tem direito de pagar fiança e ir para casa. Né? Ele tem direito de pagar fiança e ir para casa. Então, a Lei Maria da Penha não pode caber fiança. Todo dia eu bato nisso. A gente tem que achar, sabe, políticos, legisladores no âmbito estadual, no âmbito federal, né, que façam projetos de leis. A Lei Maria da Penha não pode caber fiança, porque é o pior crime que uma pessoa pode cometer, é o crime contra a sua própria família. Um homem que bate na sua esposa, que dorme com ele todo dia, que estupra sua esposa, um homem que mata sua esposa, um homem que abusa sexualmente de suas filhas, um homem que bate nas suas filhas. Esse homem, ele pode ter estudado a faculdade que for, ele pode falar quantas línguas for, ele pode ser o homem mais educado do mundo, mas ele é um ser humano lixo. A gente tem que saber separar, ele é criminoso. A gente não pode estar dando oportunidade para esses homens trabalharem no Estado. Tem que ter lei que proíba. Quem tem condenação com a Lei Maria da Penha não pode assumir cargo de gratificação no Estado, no município. Isso tinha que ter uma lei sem discussão. A gente tem que inviabilizar a vida desses homens, porque eles são predadores, eles são animais que precisam ser contidos. Homem que pratica violência doméstica, ele tem que estar ou preso ou de tornozeleira eletrônica. Não pode ter meio termo. As pessoas não entendem. A gente não pode banalizar a violência doméstica. Um cara que agride um filho, que agride uma filha, uma mulher, uma esposa, a ponto da pessoa ir para o hospital ou de chegar à beira da morte, ou que destrata, né? Que xinga, que desmoraliza, que menospreza, que força a fazer sexo quando ele quer, o momento que ele quer e as práticas que ele deseja. Um cara desse não pode ser considerado um ser humano. Ah, mas ele é um bom profissional. Ah, mas ele não é bom nada, ele é um lixo humano. Então, o que a gente tem que entender, sabe, é isso. Então, quando esses casos aparecem, o ponto positivo é que retoma-se o debate, né? Porque no passado, há 30 anos atrás, uma mulher fosse na delegacia e chegasse, olha, meu marido me xingou. Como, minha senhora? Vá para casa procurar o que fazer. Olha, meu marido me bateu. Ah, mas ele é marido. Foi o que a senhora fez? Né? Há 30 anos atrás era assim. Ninguém ouvia nós mulheres. Ninguém ouvia. Né? Maria da Penha foi 19 anos e 6 meses. Sofrendo. Né? Numa cadeira de roda, sofrendo pelo que ela passou. Porque o que ela conseguiu, a pena que o ex-marido dela pegou foi pequena, porque quase prescreve o crime, mas assim, a sanção social para ele foi bem mais rigorosa, quem viabilizou a vida dele, ele era um professor universitário e é isso que tem que ser feito. Esse DJ, ninguém pode tocar nas músicas dele, ninguém pode mais comprar nada dele, ninguém pode privilegiar ele, não. Como é que a gente vê pessoas que passaram a seguir esse homem no Instagram depois que souberam do crime? Que pessoas são essas? Já ia mencionar isso mesmo. O brasileiro, ele vai mais pela curiosidade do que pela responsabilidade. Aí lá vai seguir o cara, acompanhar tudo, né? Olha, você ter curiosidade é uma coisa. Isso pra mim é falta de caráter. Falta de caráter. Como é que eu sei que um cara cometeu um crime e eu passo a seguir ele? Seguir ele, exatamente. Que eu queira saber o que aconteceu, que eu queira saber o que ele está fazendo, eu posso entrar, procurar saber, eu posso ver, né, nas redes sociais, a notícia está aí correndo. Agora eu começar a seguir um criminoso, quem sabe o criminoso não tem caráter, é criminoso também. No meu ponto de vista. Tá querendo aprender concordo, isso mesmo. Tá querendo aprender a prática, então como é que o cara passa de não sei quantos mil seguidores para 1 milhão de seguidores? Que população é essa? Que sociedade é essa? Até Fernando Barbosa, aqui o nosso operador, né, da educadora, ele tá dizendo, quem segue criminoso é a polícia, né? E não um cidadão de bem, né? Quem deveria. E segue no sentido de reprimir, e não de admirar. Exatamente. Né? Doutora segue no sentido de reprimir a conduta e não de admirar. Verdade. Porque você vê que
que nós temos uma deturpação, né, do caráter dessas pessoas, né, que ainda vem perguntar, mas o que foi que ela fez? Ela estava chantageando ele. Se ela estava chantageando ele se separasse dela, prestasse boletim de ocorrência e tomasse as providências legais contra ela. Certo? Chantagem também é crime. Ela traiu, separe dela, argua ela civilmente, porque traição não é crime, não é âmbito criminal, argua civilmente, peça um dano moral, alguma coisa, tome suas providências. Agora vir pra cá justificar, não, de jeito nenhum. Então, o que precisa, o que a gente precisa entender é isso. Olha. Eu vi todo mundo falando agora. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher assim. Gente, nós temos que distinguir o que é briga de marido e mulher. Olha, eu vou fazer 30 anos de casado, eu tenho um filho de 27 anos. Nunca me desentendi com meu marido, a gente se desentende. Mas ninguém falta com respeito com o outro. Xinga, desmoraliza, bate, educa isso. O que é que a gente pode se chatear, fica até, né? Isso. Reduz a conversa, fica chateado isso, mas cada um agressão, respeitando o outro. É verdade. Isso é quando a gente se discorda, ou quando a gente se desentende. Isso é discordância. Agora, aquilo que a gente vê não é briga de marido e mulher. Aquilo é crime. Crime. Quando passa para agressão, não existe briga de esposa e esposa. Existe crime. E é aí onde o Estado tem que entrar. E a sociedade tem que repudiar isso veementemente. Porque uma coisa é você ver o DJ lá que você não conhece, e você dizer, ele é um criminoso, miserável, desgraçado. Quando é seu filho, mas essa mulher também não presta. Quando é seu irmão, mas ela estava traindo ele. Sabe? Então como é que pode? Duas medidas. Como é que pode um negócio desse? E outra coisa, sabe, que eu queria aproveitar o ensejo da audiência de vocês e da boa vontade de vocês para esclarecer. Não existe só esse tipo de violência contra a mulher. Infelizmente, o Estado pratica muita violência contra a mulher. Quando essa mulher procura os serviços e não encontra. Quando essa mulher procura uma creche e não tem. Quando essa mulher quer trabalhar e não tem um espaço para ela. Porque sabe o que as pessoas fazem quando você vai procurar emprego? Você tem filho? Quem fica com seu filho? Às vezes você só tem um. Quem fica com seu filho? Isso aqui. O homem pode chegar e dizer que tem 10 filhos. Ninguém liga. Prefere contratar ele. O mercado de trabalho é violento contra as mulheres, sabe? Que não contrata a mulher que tem filhos. Eu quero contratar um empregado. Não, que se tiver filho eu não quero. Peraí, a gente vai viver como? Né? Como é que a gente vai viver? Então, isso tudo é violência praticada. E outra coisa, nós estamos passando por um período agora no Instituto Ressurgir Sergipe, e eu quero deixar o telefone aqui do Instituto Ressurgir Sergipe. Gente, o Instituto Ressurgir Sergipe é uma instituição sem fins lucrativos que está aí para fortalecer essa prevenção, combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Nós estamos para orientar, encaminhar, fortalecer, sabe, essa mulher para que ela tenha coragem, que sobretudo o encorajamento feminino, que é o principal, que ela tenha coragem de sair desse submundo, sabe? Ela tem que emergir das lamas podres do machismo. Então você pode entrar em contato com a gente pelo telefone ligando ou pelo WhatsApp 79988521850. 79988521850. Eu autorizo vocês ficarem repetindo esse telefone aí, Ressurgir Sergipe. Nós estamos nas redes sociais, nós temos um site, temos tudo à disposição, todas as informações. E aí o que é que acontece? Chegou pra gente do Instituto Ressurgir Sergipe, mulheres que estão parindo agora nesse período, as maternidades estão descumprindo. Algumas maternidades estão descumprindo a Lei 11.108 de 2005, que é o direito que a parturiente tem de ter um acompanhante na hora do parto, né? Antes, durante e depois do parto. Por conta da pandemia. A pandemia hoje é uma desculpa, porque essa lei tem 16 anos, ela é de 2005, e sempre houve resistência para ser cumprida. Por vida, tem uma desculpa, não tem estrutura, não quero saber, é lei. Olha, quando a mulher vai parir, ela não vai fazer gracinha nem palhaçada, não. Ela está dando à luz a um ser humano, é um momento único, sabe? Onde ela está fragilizada por todas as questões estruturais, por questões hormonais, ela precisa desse acompanhamento. A violência obstétrica é uma coisa presente, né, que a gente tem que combater, mas, sobretudo, contra as mulheres negras, a morte materna no parto ainda é grande, o número é maior quando a mulher é negra. Então, por quê? Tem essa lei, 11.108, e está descumprindo. Nós estamos num momento agora onde as coisas estão, né, menos gravosas. Os hospitais estão com menos pessoas, inclusive hoje houve uma recomendação de todo o funcionarismo público voltar a trabalhar,
a partir do dia 19, eu não sei se vocês estão sabendo, isso foi... saiu hoje, né? Essa decisão, o Comitê Técnico Científico autorizou o retorno, né, do trabalho presencial de todo o funcionalismo público. Então, como é que pode? Por exemplo, nós estamos num caso, a maternidade de Itabaiana. A maternidade de Itabaiana está descumprindo isso. Aí o que é que eles dizem? Só pode entrar acompanhante para mulheres parturientes, menores de idade ou parturientes que tenham alguma necessidade física, né? Alguma necessidade física. As outras, o acompanhante pode entrar se tiver a cartela de vacinação ou se tiver feito o teste para Covid, com 24 horas de feito. Aí você pensa, a questão técnica eu não questiono, porque eu não sou da área de saúde, né? Não tenho competência para questionar. Eu estou questionando uma questão de lógica. Nós estamos com um caso onde a parturiente tem 22 anos e o marido dela tem 23. 23 anos ele não tem idade para se vacinar ainda, certo? Não tem cartela de vacinação. Aí ele vai no SUS, como ele foi terça-feira, para fazer o teste, né, para saber se ele tem o coronavírus. Ele foi, e aí o SUS disse, pois não faz, você tem que vir na quinta. Ele foi na quinta. Ele foi na quinta, fez o teste, e aí o que aconteceu? Não temos previsão para entregar o resultado. Diga aí, nós não temos previsão para entregar o resultado. Então, como é que essa pessoa que depende do SUS vai ter um exame feito, né, PCR, se eu não me engano, com 24 horas de feito, se o SUS mal faz, e se faz, não tem data para entregar o resultado. E essa moça que eu estou me referindo, né, eu vou falar o nome dela porque tem autorização, ela já deu entrevista na televisão, o nome dela é Emily, ela tem 22 anos, ela está com os 9 meses completos. O parto dela está previsto para ser normal, então não tem data certa. Tem uma previsão de dia, mas não tem o dia certo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ela já está completando os 9 meses. Sou financeira. Era para ele estar fazendo um PCR todo dia, até chegar o dia que ela fosse parir. Então, assim, sabe, o que eu fico falando é isso. Quando a gente vê o DJ enchendo a mulher de murro, a gente diz, ai, que absurdo. E quando a gente vê o Estado, porque é um agente público que está praticando essa violência, né? Alimentando essa mulher dos direitos dela. Então, ela está desesperada, fala comigo todo dia, chorando, porque está vendo a hora de estar, já está sentindo as contrações, de chegar na maternidade e o marido dela não poder entrar. Aí faz, não, tem que ter o teste. Preste atenção, se o marido mora com ela, se ele tiver com coronavírus, ela também vai estar. Eles fazem o teste nela? Não faz. Se fizer, por que não faz nele também? Então, sabe, é uma questão de lógica. E você vê assim, que é só um motivo para não cumprir o direito da mulher. Então, isso é uma violência terrível. Sabe por quê? Porque ela é praticada por quem deveria combater, que é o Estado.